dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Olá, paz do Senhor, apóstola Anne do Ministério Profético Moriá. Depois de uma jornada, de muita correria, de muitos programas de reprise, hoje estamos lá com um programa inédito do Ministério Profético Moriá, que ficamos localizados no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube na BR-364, Nossos cultos é quinta-feira, às 7h30 da noite, 19h30, ou domingo, às 9h da manhã. Ou também você pode nos acompanhar pela Rádio Rio Madeira 105.9, a rádio ali da Zona Sul, aos sábados das 10 a meio-dia. E é uma alegria estar com você hoje, nesse programa que vai ser maravilhoso, com testemunhos, com muita coisa boa, tá? E está hoje no estúdio, o vice-presidente do Ministério Profético Moriá, o pastor Mesquita. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, apóstola Ania, paz do Senhor, amados telespectadores. Hoje é um dia de muita bênção. Esse programa é uma bênção. Nós vamos tirar um dia, apóstola Ania, para falar com os nossos companheiros que estão nos assistindo, sobre como que nós conseguimos esse programa, para eles verem como Deus é tremendo. E como de costume, a gente já quer orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde você estiver agora. Que o toque, o consolo, o renovo, o refrigério do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida agora. Eterno, amado e poderoso Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade mais uma vez, meu Deus. E eu te peço, meu Senhor, que cada pessoa que estiver ligada conosco sinta o toque do teu poder, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Sim, amém. E amém, pastor? Amém. Pastor Mesquita, nós hoje vamos começar com um tema que mexe com o povo, que mexe com famílias, sobre família. Família no altar do Senhor, família na presença do Senhor. Pastor Mesquita, o que é ter uma família no altar do Senhor? Na época de hoje, apóstolo, não é fácil você ter uma família no altar do Senhor e vivendo conforme diz a palavra dele, Porque hoje tem muita gente, às vezes, até no altar, mas não está vivendo como o Senhor quer. Então, a diferença é viver como Deus quer, entendeu? Na obediência, porque só existe duas posições para nós estarmos: na obediência ou na desobediência, entendeu? Então é necessário que nós estejamos na obediência. E uma família na obediência e no altar do Senhor é dinamite pura no inferno. Não é, apóstolo? Porque... Sim. E tem mais. Quando se refere a uma família no altar do Senhor, eu lembro de uma frase muito forte que normalmente eu falo. O casal, ele não é 2, ele é 3. Por quê? Porque a terceira dobra dentro de um casamento é Jesus. Para poder se manter na presença, para poder se manter de pé, para poder não ter uma casa, mas ter um lar. Lá tem lealdade, amor e respeito, pastor Mesquita? Verdade. E hoje, apóstolo, nós temos que ter isso todo dia. E outra coisa, apóstolo, muitos casais têm filhos. E a obrigação nossa de orientar os nossos filhos é muito grande, entendeu? A palavra diz que os pais devem ensinar o filho o caminho que deve andar, para que ele, quando crescer, não se perca. Então a responsabilidade, e principalmente do sacerdote da casa, O sacerdote tem a responsabilidade a mais. A palavra diz que o homem é o cabeça da mulher. E o cabeça do homem é Deus. Então o tratamento com o sacerdote é um pouco mais forte. Entendeu? É um pouco mais forte. A responsabilidade do sacerdote é muito grande. Mas o Senhor sempre está agarradinho nas nossas mãos. Porque esse sacerdote, ele tem que dar conta dele
e da sua família, né? Verdade. A esposa fica no papel de ser protegida e o sacerdote fica no papel de proteger, de cuidar, de prover, de amparar. E você que está assistindo a gente em casa hoje, nesse momento, ou pelas redes sociais, você precisa entender uma coisa. Não é medindo força, mas é colocando Deus no centro do seu casamento, colocando Deus no centro da sua família, porque Deus move as águas, né? E, infelizmente, hoje, pastor Mesquita, a gente vê muitos casais se degladiando. Se degladiando por causa de filhos, se degladiando por causa de coisas, se degladiando por causa de besteiras, né? E a Bíblia diz, mulher, você é a carne desse marido. Você foi tirado, lá no livro de Gênesis, diz que você foi tirado da costela desse homem, né? Lá, né, o Adão. Na realidade, apóstolo, Né, não é pastor? só carne. É carne, é ossos, né? Exatamente. É tudo. Isso, assim falou Adão, né? É. Se é carne da minha E carne, quando, osso e quando dos a Bíblia ossos. diz que esse homem tem que proteger essa mulher a ponto de dar a vida por ela, é porque essa mulher é carne dele, conforme o pastor está dizendo. É uma responsabilidade muito grande. Então eu digo para você uma coisa. Se você está com problema no seu casamento, se você está com problema dentro da sua casa, independente de você congregar em alguma igreja ou não, e você está assistindo a gente agora e gostaria de ajuda, o nosso telefone está na tela. O nosso endereço também está na tela. E nós vamos estar dispostos e prontos para te ajudar. Para ver Deus restaurar, para ver Deus mudar essa situação. Ontem eu recebi um caso muito forte, que aquilo tirou lágrimas dos meus olhos. Uma pessoa nos procurou e disse assim, olha, apóstola, a minha esposa foi embora de casa. Apóstola, eu estou morando dentro de um caminhão. Dentro do caminhão. Quando eu ouvi aquilo, meu coração apertou. Sabe, pastor Esquita, não sei se você percebeu que eu chorei. E eu chorei. Porque eu entendo e creio o que a palavra diz. E uma coisa que sempre eu digo, um homem sem família, pastor Mesquita, é um homem sem história. Sem história. Né? Aquele homem perdeu a sua esposa, ela foi embora, ele perdeu a carne dele, ele perdeu o osso dele, ele perdeu alguém que é um pedaço dele. E isso me tocou profundamente. E eu disse, meu Deus, eu vou entrar em guerra. Nós vamos entrar num propósito de oração. E nós vamos ver mais essa família restaurada para a glória de Deus. Se, para a glória de Deus, nós temos muitos testemunhos nessa área de casamentos restaurados. Eu poderia ficar aqui 6 meses, trazendo toda semana um casal diferente. 6 meses. Porque nós temos visto o agir de Deus. Nós temos visto da maneira que Deus tem trabalhado no meio das famílias, no meio do casamento. Não é, pastor? Verdade, apóstolo. Pra gente, tipo assim, Deus tem nos usado muito para restaurar casamentos, né? E tudo isso eu creio que é por graça e misericórdia, que a obra quem faz mesmo é Ele, né, apóstolo? E eu estava pensando aqui, apóstolo, na hora, na palavra de perca, né? Você perde um pedacinho do dedo, já dá uma dor tremenda. Imagina você perder a sua metade. Entendeu? Então a dor é muito forte. Só que, tipo assim, eu fico às vezes, como é que fala, impactado com Deus. Porque quando chega numa situação dessa, as pessoas vão lá sem esperança, já tá morando dentro de um caminhão. E, tipo assim, às vezes o seu cônjuge, a gente não sabe nem como é que tá. Muitas vezes já até arrumou outra pessoa. A senhora tá entendendo? E ali Deus fala. Irmão, Deus dá direção. Persevera que vai voltar. E eu falo para vocês que não é fácil nem para mim ouvir essa parte, entendeu? Mas, meu Deus, na situação que tá tão difícil. Só que a gente não entende que para Deus não tem nada difícil. Deus abre porta onde não tem porta, né?
Então, para Deus, tudo é normal. E a gente já tem testemunhado pessoas que estavam muito pior que a situação do irmão, né? E que Deus fez voltar. Então, quando a gente entra numa batalha, se tipo assim, que a pessoa tá, não tem mais jeito. Irmão, se não tem jeito aí na tua casa a situação, vai lá pro Moriá. Vai lá nas quinta-feira, procura um atendimento, a gente vai atender vocês. E digo mais, não vai sair nada da nossa boca que Deus não tenha falado. A gente só vai falar para você aquilo que Deus falou. E quando Deus fala, Ele garante. Eu sempre falo que a vida a dois é uma união de perdoadores. Eu sempre digo que os filhos crescem e vão embora. E fica só os dois. Né? É tanto que quando vai lá no cartório, só assina 2. Né? Lá na certidão só tem o nome dos 2. Então os filhos crescem e vão embora. E a Bíblia diz que... E até o sobrenome muda, né? Até o sobrenome muda, exatamente. Foi bem lembrado, muito bom. E ainda mais, não só isso. Né? A Bíblia diz que quem é a tua carne é o teu cônjuge. Isso é muito forte. Né, pastor? É verdade. É verdade. Irmãos, tem uma situação que nós temos sempre que estar ali, tipo assim, pesando. Entendeu? Eu vejo muita gente dizer que nunca teve problema com a esposa, ou então a esposa com o esposo. Eu, sinceramente, eu falo aqui que eu não creio assim, não. Eu acho que tem sim. A Bíblia fala no dia mau. E o dia mau, ele vem para todos. Entendeu? Só que não pode raiar o dia com problema. Exatamente. É necessário resolver, perdoar, confessar. Exatamente. Essa é a parte mais difícil. Eu não acredito que o difícil é perdoar. O difícil é confessar. O difícil é confessar no que pensou. O difícil é confessar onde errou. Esse é o difícil. Porque você não sabe a reação do outro, né? Mas quando se é uma só carne, tem a graça de perdoar. Tem a graça de confessar. Né, pastor? Tem que ter, né? É necessário ter, né? E aí o nosso telefone está na tela, o nosso endereço também. Ligue pra gente. Ligue, converse conosco, peça oração. Fala que o que te tocou, o que deu uma sugestão do programa, que a gente vai estar aqui disposto a te atender, orar por você e ser instrumento de Deus na sua casa, na sua família. Tá? Não saia daí e nós vamos a um intervalo. E você vai ver agora alguns depoimentos, né, que nós tivemos ali no Teatro Banzeiro, que teve um evento muito bom das suas, que estava falando sobre a respeito das associações de Porto Velho, que tem algumas entidades em Porto Velho, às vezes ligadas à igreja, que faz um trabalho social belíssimo. E ali a gente encontrou alguns colegas, pastores, e você vai ver alguns depoimentos aqui hoje nessa programação e testemunhos impactantes para a glória de Deus. Nosso telefone está na tela, nosso endereço também, e não saia daí. Como eu disse para você, tinha aqui alguns amigos, colegas pastores, nesse segundo encontro, né, de trabalho da prefeitura, junto com o governo do estado, referente às associações, as suas, né? E hoje está conosco o pastor Carlos Amorim, que está desenvolvendo um trabalho lindo, maravilhoso, e ele vai compartilhar com você um pouquinho do que ele está fazendo. Então, que alegria, né? Numa linguagem popular, diz que as pedras se encontram, né? E a gente conversando hoje nesse encontro aqui tão especial, o nome é encontro, né? Mas eu estou chamando de convenção das associações, né? Então, algo de suma importância para Porto Velho, com a participação aqui estadual, com pessoas que têm prestado serviço assim de uma maneira extraordinária para a nossa cidade, contribuído com o sistema público para que as coisas aconteçam em relação a essa intermediação entre o público e o privado, principalmente no terceiro setor. Então, hoje, nós estamos também responsáveis como presidente da Associação Abraça, Associação Brasileira, né,
nessa nossa Amazônica, e essa associação ela tem vários desdobramentos. E um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo agora, que está bem avançado, prestes já a ser inaugurado, é uma casa de farinha com um trabalho extraordinário, principalmente na certificação. Você pode ir lá na feira, vários lugares você vai encontrar farinha. Mas a gente tem uma certa dificuldade de encontrar um quantitativo de farinhas em supermercado, como diversos que nós temos na cidade, por causa da certificação. Então, nós estamos buscando esse selo de certificação em relação a essa casa de farinha, treinando a equipe com os melhores da nossa região norte relacionado à farinha, essa alimentação que dificilmente falta no prato do homem amazônica, né? Então, essa é uma das nossas atividades. Também estamos com uma propriedade ali no Monte Cristo 2, e essa propriedade ela vai estar, tomamos posse dessa propriedade ontem, e ela vai estar voltada exatamente para esse trabalho de acolhimento. Como nós estamos tendo aqui uma explanação da realidade, ou seja, de como está funcionando o sistema municipal nessa área social, e é gritante a demanda, né, no cuidado tanto das diversas faixas etárias, e agora principalmente essa inesperada demanda que chegou para nós em relação aos imigrantes, principalmente da Venezuela. Então tem sobrecarregado essa infraestrutura que não estava preparada para essa situação, e com isso automaticamente vai instigando as associações, os presidentes das associações, para ampliar o leque de atuação, para continuar fazendo esse trabalho tão especial. Tem tantas pessoas, empresários, que querem ajudar, pessoas que estão desenvolvendo trabalho sério, com relatórios, e é esse que nós estamos buscando, encontrar com essas pessoas, e essas pessoas nos encontrar, e por meio dessa associação. Estamos aqui hoje, né, com a Rutilene Pinheiro, que é lá da Associação Novos Recomeços, ela que preside a Associação Novos Recomeços, e eles têm um trabalho lindo ali, um trabalho muito abençoado, o qual a gente acompanha bem de perto esse trabalho, e eu gostaria que você ouvisse um pouquinho do que a Rutilene Pinheiro faz ali na Associação Novos Recomeços. Então, nós trabalhamos com toda aquela comunidade, trabalhamos com criança carente, com pessoas com deficiência que nos procuram, nós estamos lá ajudando a cada um. Nós temos curso permanente de massoterapia, de fono, físio, aula de reforço, psicólogo e psicopedagogo. Todos os sábados nós estamos lá, e durante a semana, à noite, nós também damos esse curso lá contínuo. E a associação trabalha em comunhão com a comunidade que se encontra lá. Rutilene, há quanto tempo vocês desenvolvem esse trabalho ali, e em qual bairro da cidade vocês estão atuando hoje? Nós estamos, vai fazer 2 anos agora, em outubro, da associação. Nós estamos na Alexandre Guimarães, 6195, Lagoinha. E se alguém da comunidade precisar de uma assistência dessa, de que maneira ele pode chegar? Qual é a maneira que ele pode contactar com vocês? Através do telefone 699-9245-2554, ou mesmo está indo lá na associação e nos procurando, que a gente já atende essa pessoa. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção, e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Estamos de volta no estúdio do programa do Ministério Profético Moriá, e aqui novamente gostaria de fazer um convite a você estar nas quintas-feiras, às 19h30, em frente ao Tênis Clube, na loteamento Sevilha, ali Ministério Profético Moriá, ou aos domingos, 9 horas da manhã, no culto da família.
Ministério Profético Moriá, lugar de adoração a Deus. O nosso telefone está na tela e o nosso endereço também. Né? E está hoje no estúdio do programa do Ministério Profético Moriá, né? Alguém que a gente já conhece há um bom tempo, abençoado, que é o pastor, né, e presidente da Abraça, que é a associação, pastor Carlos Amorim. Graça e paz. Graça e paz, que alegria se encontrar sempre trabalhando, né? Sim. Então os nossos encontros sempre estão na linha de frente de alguma atividade que traz resultado para a sociedade. Pessoal, obrigado. Que alegria estar aqui nesse programa. A gente reencontramos ali o pastor Carlos Amorim num evento que teve ali no Teatro Banzeiros, no SUAS. Não é isso, Carlos? Perfeito. Um evento, colocaram lá, segundo encontro e tal, das associações. Eu falei, isso aqui não é encontro não, isso aqui é uma convenção. Porque ali só estava o quê? Os experientes, tudo que está relacionado a recurso, a trabalho voluntário, a entidades voltadas para isso, estavam lá. Estavam os grandes, os pequenos, que está começando. Então, de tudo quanto que era lá a gente estava tendo o quê? Aula, né? Isso, e aí, inclusive, a gente conversando lá, a gente falando a respeito dos trabalhos sociais, aí conversando um pouco com o pastor Carlos, que hoje está da presidência da Abraça, né? Nós falamos que nós ajudamos a montar o estatuto ali da Abraça há quase 10 anos atrás, né, pastor? Exatamente. Então eu tenho uma notícia para você. Está sendo alterado o estatuto hoje. Então ele passou 10 anos sem nenhum tipo de alteração. E as alterações que estão sendo feitas agora são muito pontuais por questões de a ampliação de atendimento, né? Então, a Abraça é uma associação de ação social na Amazônia e é ligada exatamente a irmãos da Igreja das Nações que são voluntários dentro da Abraça. Então, já teve vários trabalhos, frente de trabalho, mas hoje nós estamos aí com o nosso carro-chefe, que é a Casa de Farinha aqui no Baixo Madeira. Então, nós estamos buscando uma certificação de primeira hora no teu programa, primeira vez não está falando isso assim abertamente, o selo. Então, ser uma farinha certificada, que é a coisa que a gente não tem aqui na nossa região. Então, nós queremos colocar a farinha. No Baixo Madeira, propriamente aonde, pastor Belmonte, Carlos? bem pertinho. Daqui lá vai dar uns 9 quilômetros. Inclusive, saindo daqui, estou indo para lá, para uma atividade hoje à noite, depois eu volto para uma outra, aqui na igreja, né? Então lá, um barracão, bem estruturado, algo assim. Então, inclusive você que está nos acompanhando... Se você quiser nos passar essas imagens, para depois a gente passar aqui no programa. Passo. Então, inclusive, é super interessante a gente estar utilizando as redes sociais, porque em Manaus, uma juíza procurou uma instituição que tivesse condições em Porto Velho, segundo a visão dela, de receber uma doação de uma carreta de madeira. Aí acharam a Abraça, com as documentações, tudo dentro da legalidade. Olha só onde que chega. Atuação lá atrás, contribuição no estatuto, condições de receber, né, esse assentamento jurídico, né, que deu condições de acolher uma doação de uma pessoa que a gente não conhece, mas ela olhou, é uma associação com não tão muito serviço, mas com credibilidade. E aí, com essa madeira, nós estamos terminando de construir o galpão da Casa de Farinha, os galpões. Há uns 20 dias atrás, eu recebi nessa mesma bancada o coronel capelão Marielle, da Polícia Militar, meu professor do estado de Rondônia, um amigo. Fez aniversário essa semana. Sim, nós fazemos aniversário na mesma semana. Legal. E aí ele falando a respeito da contribuição que eu fiz nos embaixadores do rei da Polícia Militar do estado de Rondônia, o qual eu sou madrinha dos embaixadores do rei. E assim, tem muita gente que faz e quer ficar aparecendo. Eu não tenho essa preocupação. Agora você me chama aqui. A semente foi lançado lá atrás. Você me chama aqui para fazer um compartilhamento. Mas aí eu quero tomar a liberdade de fazer uma pergunta. O que deu na sua cabeça de ajudar a associação, de fundar a associação? Porque começou a nadar no mar azul, né? Isso te trouxe o quê? Um reconhecimento de onde você menos espera, a nível internacional. E esse reconhecimento, às vezes, confessar, tem gente aqui que não conhece ainda, né? Não sabe essa questão, esse potencial, né, de dizer assim, não, vou abrir mão, vou pegar essas pessoas que não têm dinheiro, que querem fazer, e eu vou
dar o que eu tenho de mais precioso, que não é o dinheiro, é o tempo. Eu vou abrir mão do meu tempo para potencializar essas instituições. Quem sabe pode vingar aí. A gente não sabe quem as instituições, onde que elas vão chegar, as ações, qual que é as pessoas que vão ser atendidas, que estão na rota de vulnerabilidade social, que vão tornar uma autoridade, né? Por exemplo, eu sou alcançado, sou ex-morador de rua. E me alcançaram e disseram assim, é possível, Deus pode fazer um milagre na sua vida. E eu acreditei, rapaz, onde que eu estou aqui? Eu não consigo sair dessa linha do social. Eu conheci o pastor Fábio há muitos anos atrás. O pastor Fábio ia no kitnet quando eu morava. E o pastor Fábio tinha muita sede de fazer acontecer as coisas. Só que no início era muito pequeno. Não tinha como. E ali eu disse, pastor, eu estou aqui para ajudar. E ali por várias vezes, eu sentei com algumas pessoas na época que estavam lá. E a gente foi montando o estatuto, foi montando as coisas, conforme o senhor acabou de frisar. E assim, hoje eu vejo uma alegria muito grande. É porque muitas vezes eu não consigo fazer, mas eu sei os caminhos. Como vai ajudar, as suas ações vão chegar onde seus pés não chegam. Isso na realidade, você não tem dimensão, não tem como contabilizar. A palavra é essa. Você não tem condições de ter uma equipe para contabilizar aonde está chegando essas ações, né? As famílias, é algo grande. A palavra é essa, né? E aí, eu sempre tive essa sede, pastor Carlos, de servir, de ajudar. O capelão, quando esteve aqui, o capelão me conhece há 25 anos. Eu não era cristã ainda. E Jesus colocou essa sede em mim. E ele me tirou do lado de lá e me trouxe para o lado de cá. Então, se ele me trouxe para o lado de cá, eu preciso fazer muito mais do que o que eu fazia, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, mas Gerdiane, o programa de TV seu, você abre para várias frentes cristãs? Abro. Este programa a placa é do Ministério Profético Moriá. Mas se você está aqui para falar de Jesus, para falar de vidas, as portas deste programa estarão sempre abertas. Se eu estou lá na rádio, mas é o evento de outra igreja, não tem problema. É para alcançar vidas, é para o reino. Mas tem um custo altíssimo. É um custo que não é barato. É um custo que eu não tenho patrocinadores. Entendeu? Mas eu creio na provisão de Deus. E Ele não me colocou na frente das câmeras há mais de 8 anos que eu estou à toa. É para ser instrumento de bênção também nessa área. Sabe? Então, assim, é uma alegria muito grande para mim quando eu escuto o senhor falando o que está acontecendo. Algo que foi plantado lá atrás. E eu digo para vocês uma coisa. Eu te dou uma base bíblica. Lança teu pão sobre as águas, né? Então foi isso que você fez. Lança teu pão sobre... E uma coisa assim que quem já tem mais um pouco de proximidade comigo sabe que eu não gosto de trabalhar com... Tipo, se eu chego num canto e tá pintado uma cor legal, fresquinha, pode ser que não seja a cor da tinta que eu gosto, mas eu não vou pintar de novo. Eu gosto de honrar os antecessores, e isso traz uma unção no meu entendimento, né? Então eu tive uma experiência em Roraima. Nós fomos inaugurar uma escola de missões. Quem planta honra, colhe honra. E nessa escola de missões nós estávamos lá na aldeia, né? Numa aldeia. E depois da aldeia eu tinha que ir uma palestra com os pastores da cidade. E naquela palestra tinha uma pessoa que estava concorrendo uma vaga num espaço público. E eu fui conversar com aquela pessoa e veio assim algo assim fantástico na minha vida, como nunca antes. E o que eu estou sentindo agora é que eu vou falar para ti. Naquele dia, Deus nos direcionou para uma situação de uma recompensa financeira para aquele pastor. Tinha passado em concurso, um monte de outras coisas, e tinha abrido mão para fazer o trabalho social
E nessa situação, aquele momento foi um momento de status na vida dele por meio dos outros, e no outro dia ele teve a confirmação do cargo público que ele, Aleluia. né? Glória a E aí Deus. ele ia poder atender mais outras pessoas, né? E aí é o que eu estou te falando, falo para você agora. Vai chegar um momento de compensação financeira, não é de elogio, de placa somente, né? Esses reconhecimentos, mas vai chegar um momento de reconhecimento mesmo no campo financeiro. Amém. E chegar a recursos de onde que você menos espera. Amém. Tá bom? Não Eu esqueça creio. disso. Eu Não creio, está tenho- gravado. Não tenho essa prática, né? Inclusive o pastor Nosa, um dia veio o apóstolo Tobias, faleceu, né? E ele estava meio assim sem saber quais seriam as decisões que precisava tomar. E eu cheguei num momento lá para fazer um atendimento, e naquele atendimento virou um outro atendimento, e Deus nos direcionou para ele fechar a igreja, esquecer possíveis promoções, não concorrer para cargo de vereador e fechar a igreja. Ele falou assim: você tá louco, cara? Tô. Vai lá para Avenida Imigrante, escolhe uma propriedade mais ou menos em tal espaço, e aí Que forte. É, Eu preguei lá já algumas vezes. então você pregou debaixo ali foi uma profecia, né? Uma revelação de olho aberto, sem falar em línguas estranhas. Né? E aí nós conversamos com a família dele. Quando ele chegou em casa, a família passou para ele. Ele falou assim: entra todo mundo no carro. Eles chegaram ali na Marbras, onde você foi. Sim. O proprietário não era de costume estar lá, sempre era a filha. E ele estava lá, e ele fez um preço totalmente diferente da realidade, que o pessoal até assustaram. Um ano depois ele estava inaugurando, com a presença do governador, e nós fomos pregar no dia da inauguração. E na realidade ele me chamou lá, e eu falei assim: você me chamou para pregar, mas eu não vim pregar, eu vim aqui levantar 12 parceiros para te ajudar durante um ano, e você pregar a palavra despreocupado com a questão financeira, e essas pessoas vão te apoiar durante um ano, enquanto você se estrutura para dar o próximo salto. Né? Aleluia. Então, dentro dessas duas perspectivas, eu libero essa palavra para a sua vida, para o seu ministério, que haverá um momento não tão longe de compensação financeira sobre a sua vida. Amém. Para fechar essa fala, nesse espaço, há um pouquinho mais de 3 anos, teve o evangelista da Cruzada Internacional de Missões, Douglas, né? O Douglas é um americano. Ele esteve aqui com o Eu Marcão. entrevistei o Douglas. Ele esteve aqui com o Marcão, e o Marcão falou assim: você precisa fazer. Ele veio mapear a cidade. E aí o Marcão disse que aqui esse ambiente foi tomado pela glória de Deus, foi algo sobrenatural. Ele falou e passou-se um tempo. Quando eu cheguei para falar com ele, ele falou: eu tenho um programa com esse homem, tá gravado aí na rede. Quando nós puxamos o programa, a gente foi ver exatamente o que tinha acontecido. E também trouxemos o Douglas aqui, o Doug, né? Trouxemos ele, ministrou novamente, foi entrevistado novamente, e a glória não foi diferente. Sábado tivemos aqui na Juventude, no sábado. Não foi fraco o representante da Sociedade Bíblica, e hoje nós estamos aqui. Então não tenham dúvida que esse espaço aqui, ele é compartilhado, mas quando vocês estão aqui posicionados em direção com canhão, em direção para alcançar o perdido a qualquer custo, alcançar essas pessoas em situação vulnerável, essas pessoas que estão sofrendo psicologicamente, estão numa situação de extrema pobreza, nós estamos aqui como arauto do Amém. Senhor. Amém. E você estava conversando comigo a respeito que vai ter a Festa das Nações, né? Festa das Nações, algo meio louco, né? E aí chamaram um louco para ajudar, e o louco não consegue ficar distante, porque aí a Abraça, ela dá esse apoio à Marcha para Jesus. Sim. Aí depois a Abraça dá o apoio para a Cruzada Internacional de Missões. Então, segundo o coronel, o ex-comandante do Corpo de Bombeiro, o coronel Gregório, pastor, ele falou assim: Carlos, a marcha vem com 14 mil pessoas, mas nós trabalhamos aqui com as margens de erro, então para ficar seguro a gente tem a presença de 12 mil pessoas. Ótimo. Aí nós fomos para o estádio. Aí foi feito o levantamento, 22 mil pessoas. Então, sempre a Abraça dizendo assim: a administração da Abraça vai parar com suas atividades para canalizar toda a força nesses eventos. Agora é a Festa das Nações. E aí a Festa das Nações é o 10º ano. Já foi feito na igreja, escola, quadra. Agora está lá na van. É o 2º ano na van. E quais são os dias? Vai ser 2 dias, dias 6 e 7 de outubro. Mas são 2 dias assim intenso,
com 11 barracas, 11 países que vão ter ali a questão, não só uma festa gastronômica, mas também uma festa muito forte em relação a missões. A arrecadação desses recursos, eles vão ser destinados à compra de máquinas de costura para países, ajuda em construção de 200 casas, ajuda de construção de parques para lugares que não tem parque para as crianças com problemas especiais. Então esses recursos, primeiro, tem uma outra coisa que não é divulgado, né? E eu não falaram nada, eu falo um monte de coisa. Não fala isso coisa para mim boa não, que eu falo, passo para frente. As células, nesse tempo, a arrecadação das células é compartilhada com a Festa das Nações. Então, esses recursos que iriam para o caixa da igreja vai para a estrutura da Festa das Nações, para pegar todo esse montante e enviar para missões e manter pessoas no campo missionário. Então, é uma festa. Essas barracas vão servir que tipos de comida? Por exemplo, Japão. Tudo relacionado ao Japão. México, gosta um pouquinho de pimenta, né? Itália, Argentina deu problema. Eu fui lá na Argentina, cheguei lá, não tinha mais nada, aquela picanha que a vaca não tem que andar, o gado não tem que andar em terreno acidentado para a carne ficar molinha, sabe? Pensa no... E eles estudam o ano todo, se preparam, fazem curso para levar o mais próximo possível da realidade. Eu vou lá. Fica um vestido caracterizado. A gente vai. Nós estamos programando um podcast ao vivo lá, hein? E aí a gente vai te chamar para participar. Tá bom? Então, a Festa das Nações tem essa pegada. Hoje o pastor está a caminho da África, já também para fazer contato com outros missionários. Então a gente está exatamente nessa pegada. Acabo de sair de uma reunião de uma agência, de uma cooperativa, que nós fizemos uma proposta para eles caminhar junto com a gente. Eles falaram que tem interesse em caminhar, vão caminhar porque eles entenderam que a proposta ela não é uma proposta simplesmente de arrecadação, de ampliação estrutural, é realmente para chegar às pessoas. Alcançar vidas. Nós vamos ter prestação de conta nas redes sociais com a plataforma permanente, também para pessoas que queiram contribuir, sabe para onde está indo seu recurso. Não, eu quero escolher aqui um país, um projeto social desse aqui, vai ter toda essa oportunidade. Né? E você agora vai acompanhar algumas imagens, tá? A gente vai estar colocando na tela algumas imagens do evento que a gente participou ali do Teatro Banzeiros, e também você vai acompanhar algumas imagens da Casa de Farinha, ali no Baixo Madeira, ali na Vila do Belmont, não é isso? E também você vai acompanhar algumas imagens, né, de anos anteriores dessa festa abençoada. Uau! Tá? Que você não pode perder. 6 e 7 de outubro? De outubro. Eu vou estar lá. Às vezes tem pessoas, pastor Carlos, me param na rua, para o carro, me abraça, me beija e diz: assiste a senhora é uma bênção. E eu fico olhando e eu não sei quem é. Então, às vezes você até quer conhecer a gente mais de perto. A gente vai estar lá nessa festa lá das Nações, ali na Havan. E tenha certeza que você vai ser muito edificado e vai ser instrumento de bênção na vida de tantas pessoas. Porque é um trabalho missionário. E este programa é um programa missionário. Ministério Profético Moriá é uma igreja de revelação, uma igreja de profecia e uma igreja missionária. É tudo que a gente acredita. Exatamente. Maior liberdade. Exatamente, pastor. Foi uma alegria ter o senhor no programa. Espero que o senhor volte brevemente e nós vamos nos encontrar. Então a gente agradece aí em nome da Abraça, Associação Brasileira de Ação Social da Amazônia, que vocês vão conhecer muito, que nós vamos estar divulgando essas ações aí, trazendo para parceria. Estamos aí avançando aí num projeto que começamos hoje para alcançar a Vila Princesa. Então tem muita coisa boa para acontecer aí. E nós precisamos das suas orações, nós precisamos do seu apoio para que a gente consiga ir onde você não pode ir. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Somos de braços abertos. Amém. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana.
De volta, e como eu disse para você, era um programa cheio de muita coisa boa, de muita presença de Deus, um programa muito especial, né? Deus sabe como nos presentear, né? Essa é a semana do meu aniversário, e Deus sabe como tocar profundamente a nossa alma, o nosso coração, e Ele sabe aquilo que nos alegra, né? E não tem coisa mais que me alegre quando eu vejo tudo aquilo que eu tenho dado do meu tempo, do meu esforço, eu ver o resultado em vidas, né? E eu gostaria de convidar você a fazer uma visita quinta-feira no altar do Ministério Profético Moriá, ou domingo. Quinta-feira às 19h30 ou domingo às 9h da manhã no altar do Ministério Profético Moriá. E está no estúdio hoje conosco a levita, a adoradora, tá? Adriana Alves. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, amém. É uma honra, é um privilégio, né, ter recebido esse convite maravilhoso da parte do Senhor, nosso Deus, né, que tem usado a vida, né, da nossa querida apóstola Anne, né, muitos relatos maravilhosos, né, glória a Deus, e estou muito honrada, né. Irmã Adriana, a senhora nasceu num lar cristão? Não, felizmente não. Qual é a sua origem? A minha origem A senhora nasceu aonde? do estado, a cidade que eu vim de Teresina, no Piauí. Morei 11 anos no Maranhão e do Maranhão eu vim para cá, para Porto Velho. Né? Uhum. A sua família é de origem católica? A minha família meu pai e minha mãe eram. Meu pai era espírita e minha mãe era católica. Uhum. E a senhora está em Rondônia tem quanto tempo? Eu estou em Rondônia há aproximadamente 21 anos. E a senhora se converteu em Rondônia? Não, eu me converti no Nordeste. Tive um breve afastamento, mas eu confesso, para a honra e glória do nosso Deus, que quando eu cheguei aqui em Porto Velho, Rondônia, a evidência de cristãos e de igrejas e de eventos, né, promovidos para que pessoas se reavivassem, renovassem a sua fé. Eu me avivei aqui, eu me reconciliei aqui, tenho crescido aqui. Deus tem colocado pessoas, homens e mulheres de Deus, para me ajudar ao longo da caminhada nesse crescimento espiritual. Quando a senhora veio para Jesus, a senhora veio pelo amor ou pela dor? Olha, a princípio, no início, como eu estava muito na emoção, eu estava procurando um escape, uma saída, foi por questão que eu posso dizer assim, que a gente acha que a gente quis, mas eu creio que alguém orou. Mas a minha reconciliação foi pela dor. Foi muito pela dor, foi muito complicado. Mas, mesmo com pouco entendimento naquela época, a inexperiência, o Senhor sempre foi compassivo comigo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora falou que o pai era espírita, a mãe católica. E a senhora caminhava para que lado? Na realidade, eu nunca me identifiquei com nenhuma das duas religiões. A senhora gostava de ir para as festas, de curtir a vida? Como é que era? Ou não? Na verdade, eu tinha vontade. Eu não podia. Ele era muito severo? Também. Muito severo, não podia ir. Quantos irmãos a senhora tem? Eu tinha 5 irmãos, agora só tenho 4 irmãos. Né? 5 irmãos, eu sou adotada, né? Descobri isso ao longo da minha vida, mas porém fui muito amada, né? Apesar dos pesares. E assim, enfim. Eu já tinha um chamado, mas na época eu não tinha como saber que era um chamado. Deixa eu voltar só um pouquinho. A senhora foi adotada? Fui. E a senhora conheceu sua família biológica ou não? Na verdade, eu conheci de ouvir falar. Mas nunca chegou a conhecer? Não, nunca cheguei a conhecer pessoalmente. Pai e mãe. Sim. E com que idade a senhora descobriu? Eu descobri isso com a idade mais ou menos de meus 10 anos de idade, através de uma carta. Eu já sabia ler um pouquinho, então foi um choque para mim na época. E devo confessar que essa revelação para mim, através daquela carta, ela afetou muitas coisas na minha vida daquela época até um tempo atrás. Devido identificação familiar, registro. Então, assim, porque até então eu tinha 2 pessoas, uma referência de pai e mãe. Então, eu não aceitei aquela realidade na época. Eu não aceitei, eu creio que devido a isso eu devo ter sofrido bastante, mas
eu glorifico a Deus que pela sua grande misericórdia, lá na frente eu encontrei. E Deus cuidou da senhora o tempo todo. O né? tempo todo. O tempo todo. E eu vim aqui engrandecer o nome dele, por isso. O cuidado de Deus com a senhora foi sobrenatural. Foi muito sobrenatural. Né? Porque até então nós sabemos de pessoas, de casos de famílias que adotam crianças e que acontecem coisas horríveis, não, eu posso dizer que eu fui muito bem amada, fui muito bem cuidada. Teve os seus porquês, seus problemas, sim. Mas, no entanto, caráter, respeito, muitas coisas foi da minha família. Né? Eu tive uma referência, um registro. E aí, com que idade a senhora voltou para Jesus? Eu voltei para Jesus aproximadamente, eu passei 11 anos no Maranhão. Eu vim aceitar Jesus, acho que eu estava 3 anos para completar os 11 anos, e aí eu dei uma afastada. Então, quando eu vim para cá, eu deveria ter uma idade mais ou menos de 33, por aí assim, nessa fase. Eu tenho, né? Vou falar aqui muito. Irmã Adriana, a senhora canta, Sim. né? Normalmente, quando eu convido um adorador, quando a senhora estava naquele momento lá atrás, porque são fases. Tem uma fase que a gente gosta de cantar uma coisa, tem uma fase que a gente gosta de cantar outra, não é assim? Isso é outro testemunho. Não é isso? E aí, quando lá atrás a senhora estava assim, quando a senhora descobriu que aquela família foi a família que lhe abraçou de coração, de alma, a senhora cantou o que naquele dia? A senhora consegue relembrar, voltar um pouco a alguns anos atrás? No momento em que eu descobri, Sim. Olha, lá atrás eu cantava as referências que meu pai e minha mãe cantavam, mas sempre houve um vazio dentro de mim. E eu me lembro que alguém usado da parte de Deus, naquela época já havia profetizado na minha vida. Que eu nunca ia cantar para o mundo, que eu nunca ia cantar assim, nunca ia cantar assado. E eu no momento a ficha não tinha como cair, eu era muito jovem, muito nova. Mas eu confesso para você que há um tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu morava no Nordeste, eu ensaiava muito para cantar, porque eu queria cantar, eu queria isso, queria aquilo. Mas o Senhor nunca permitiu que eu cantasse para o secular. A realidade foi essa. E qual foram os primeiros louvores que a senhora começou a cantar, começou a falar? Foi no ministério Diante do Trono. A senhora poderia cantar um pedacinho dele pra gente? Posso sim. Ele dizia assim: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha. Então, quando eu estou no meu quarto, que eu ministro esse louvor. Você que está assistindo a gente agora e ouviu um pedacinho da letra desse louvor, reconheça que você precisa do Senhor. Reconheça que você precisa mudar essa situação, precisa mudar a sua história, precisa mudar essa realidade. Mas o Senhor, aquele Deus que nós estamos falando aqui, aquele Deus que nós acabamos de cantar aqui, este Deus está disposto a mudar essa história, a mudar essa realidade, a mudar essa situação. Ele só espera que você diga: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do teu refrigério, eu preciso da tua novidade de vida, eu preciso de uma porta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma restauração. Eu preciso sair desse quadro de saúde, eu preciso, Senhor. O Deus de milagre está falando com você, está me usando para falar com você nesta hora. E você pode olhar para os 4 cantos da tua casa e dizer: não tem mais jeito. Deus está dizendo para você assim: diga que precisa dele, que ele vai intervir, que ele vai entrar
E Ele vai trabalhar não como você quer, e não como eu quero, mas como eu e você precisa. Ele é o Deus de A milagres. verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então, assim, eu cresci ouvindo esse ministério, né, que cantavam verdadeiras canções, que eram orações, né, e tenho referência deles. Então, eu obtive a adoração por referência, porque subir no altar, para mim, não é simplesmente só subir no altar. A Bíblia vem falar em Levítico sobre a questão da condução, de como foi separado os levitas, de como é conduzida a arca da aliança. Então, eu acredito literalmente naquilo que talvez muitos levitas nem acreditam mais, mas nós somos os condutores da arca da aliança no momento da adoração na igreja, porque a igreja ela é um ponto de contato com o Senhor. Amém. É muito importante. E aí a irmã Adriana casou. Tem quanto tempo que a senhora casou? Eu vou fazer uns 10 anos que eu casei, mas são 20 anos de convivência com essa pessoa. Não foi fácil, foi uma pedra bruta que Deus entregou na minha mão. E Deus me deu também as ferramentas, né, os instrumentos. Sempre nos pés do Senhor. Sempre nos pés do Senhor. Apesar de todos falarem ao meu redor que eu estava me deixando levar por algo que não existia, por algo que não se pode ver. Mas, para mim, era evidente a presença de Deus em todos os momentos. Hoje eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus até as dificuldades que eu passo, porque eu tenho aprendido isso com o Senhor. Ser servo é ser servo. O servo pergunta para o seu senhor se está lhe agradando ou não. Não. Pelo contrário, o servo está ali para servir. Nós fomos projetados, criados para servir. O mandamento, o chamamento, o amor de Deus é servir. Jesus veio servir a todos. Então, como que... E o seu esposo hoje também serve ao Senhor? Hoje ele serve ao Senhor. Inclusive, quando ele conta o testemunho dele, ele fala, primeiramente, o meu Deus. Acima de tudo, Deus. Mas abaixo de Deus, minha esposa. E, então, quando ele fala assim... Eu transfiro, sim, para o Senhor. Eu transfiro para Deus porque nem eu mesmo me dei conta, no decorrer do tempo, que eu estava sendo instrumento de Deus para libertar aquela alma. O meu esposo, ele era uma pessoa desacreditada da sociedade, da família, de tudo. E contrariando todas essas opiniões e evidências e palavras, o meu esposo hoje ele é um grande homem de Deus. Está ouvindo, irmã, mulher, que está em casa? Busque o Senhor. Persevere nos pés do Senhor. Confie no Senhor. Seja mulher de Deus. Busque ao Senhor orientação. Busque do Senhor paciência, graça, sabedoria. Porque a palavra diz que por causa da esposa, o marido se santifica, né? A base do casamento, né, é a esposa e o marido cabeça. E Jesus é o centro, tá? E você está ouvindo aí um testemunho pertinho de nós, assim, da transformação poderosa que o Espírito Santo de Deus fez, né? O Espírito Santo de Deus que nos dá a graça de suportar, que nos dá a graça de se manter como Deus quer, tá? E hoje vocês servem ao Senhor. Hoje, assim... Todas as vezes quando a gente se arruma para sair para a igreja, apresenta para Deus as nossas vestimentas, e quando a gente está na igreja que eu vejo meu esposo orando, recebendo da parte de Deus, entregando assim, parece que a ficha ainda não caiu.
E hoje, o que a senhora... Tô assim, preocupada, a angústia está querendo tomar conta do meu coração. A senhora canta o que no momento desse? Eu canto Michele Nascimento. E o que Ainda seria? bem. Esse louvor, meu esposo fala que foi com esse louvor que eu ganhei ele para Jesus e eu nem sabia. Porque ele entrava dentro de casa, a gente não se falava numa época atrás. E eu estava lá ensaiando para ir para as igrejas, né? Então eu cantava assim... Vou cantar o refrão, tá? Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história, acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido, Deus já estendeu a mão, ainda bem. Então assim, ainda bem, aquele louvor falava para mim assim, ainda bem, né? O começo dele fala sobre rendição total ao Senhor, ainda bem que eu não desisti de orar, ainda bem. Eu cantava vários louvores, mas esse louvor assim, e a travessia, né, do mar de Cassiane também, né? Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, e ele vem com toda a autoridade. Então, assim, foram louvores arremetido com palavras de Deus e trouxe aquela libertação para dentro do meu lar. A Bíblia diz que em todo tempo louvai ao Senhor. No dia mau, louve ao Senhor. No dia alegre, louve ao Senhor. Em todo tempo. Porque a luta, ela vem para todos nós. Mas hoje, inclusive, eu dizia algo para uma pessoa. Como você procede no meio da luta? Como você procede no meio da tempestade? É nesta hora, quem está em tua volta vai ver em quem você crê e em quem você está firmado. Quando eu estou firmada em Cristo Jesus, o vento vem, a tempestade vem, mas eu continuo adorando, buscando e firme nos pés do Senhor. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Não sei qual é a sua luta, a sua tempestade, mas fique firme nos pés do Senhor. Irmã Adriana, muito obrigada por estar conosco nesse programa. E louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, no seu ministério, na sua família, glória a no Deus. seu casamento. Tá? Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. E você que está aí, aleluia, que o céu continue te abençoando, derramando a sua graça, a sua misericórdia. O nosso telefone está na tela, o nosso endereço também. E os dias de culto, o Ministério Profético Moriá, também estão na tela. Ligue ou faça-nos uma visita. Deus te abençoe em nome de Jesus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou